estou com o professor Rui Guilherme Almeida. É o nome completo, Rui Guilherme Almeida? Rui Guilherme Castro de Almeida. Rui Guilherme Castro de Almeida. Eu gostaria de agradecer a sua colaboração. Hoje nós temos até uma programação meio especial aqui, porque temos algumas inserções interessantes ao longo dessa nossa conversa. E esse projeto é justamente isso, para conhecer um pouco mais a vida de professores, que marcadamente aí, durante algumas gerações de alunos ajudaram tanto no nível médio, no fundamental ou no superior. Então, desde já, muito obrigado por essa nossa conversa. E eu gostaria que você iniciasse aí, puder falar para a gente, né, o que você está pensando. Eu inicio assim, louvando a sua iniciativa, professor, porque esse resgate histórico pessoal da vida de cada professor, ele é muito importante. Eu pertenço a um grupo lá da UEPA de História da Ciência no Pará, que a gente está tentando mapear disciplinas científicas no estado do Pará, né? Como é que se deu a matemática, a física, a biologia, a história natural nas instituições de ensino, como por exemplo o tradicional Colégio Paz de Carvalho, né, o IEP, e nós já fizemos algumas coisas nesse sentido, fazendo esse tipo de pesquisa, né? E às vezes a gente se depara com situações nas quais nós não temos os dados, né, os nomes de professores, a formação dos professores. Então esse trabalho assim, é importantíssimo na medida que pode servir de base, né, de fonte primária para que mais tarde haja uma pesquisa para ver como é que foi o ensino aqui no nosso estado do Pará, né? Fazer uma história da ciência, a história das disciplinas científicas aqui no Pará. A minha vida na escola, eu queria assim resgatar esse lado pessoal, né? Eu nasci num determinado momento histórico, né? Dia 8 de outubro de 1956, né? Então, assim, eu fico tentado sempre a compartilhar a década de 50, que foi muito rica, né? Chamada os anos dourados. Na verdade, essa década ela foi muito florescente, muito efervescente em vários aspectos da vida, né? Nacional e internacional. Na verdade, ela é reflexo daquilo que aconteceu na década de 40, que nós tivemos uma guerra que acabou em 45, né? E que por conta disso o mundo ficou polarizado, né? E a questão nuclear ela passa a ser muito forte por conta da bomba. E aí, no mundo todo, há uma valorização da ciência visando o domínio desse nuclear, principalmente em relação aos Estados Unidos e à União Soviética. E o Brasil não está longe disso, né? Às vezes a gente acha assim que nós estamos... Esse contexto também acontece aqui no Brasil. Se a gente for observar, no final da década de 40, né, há a criação de algumas instituições muito propagadoras da ciência, como a SBPC. A SBPC é criada em 48 para alimentar essa efervescência científica. Na verdade, ela vem suceder, de alguma maneira, a ABC, que é a Academia Brasileira de Ciência, que foi criada em 1916. Aí você vê que em 51 surge o CNPq, né? 52, dentro desse contexto, é criado o INPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, e o CBPF, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Então, essa década de 50, ela começa com essa efervescência institucional ligada às ciências, né? Mas não é só a questão da ciência. A questão política também, exatamente quando eu nasci, né? Quando eu nasci, começou o governo do Juscelino Kubitschek, que aquele plano de metas visava transformar 50 anos no Brasil em 5, que foi o seu tema de campanha, né? E aí, a questão do desenvolvimento, a questão desenvolvimentista
foi muito forte, né? O Brasil agora ele ia ter um novo despertar, né? A valorização das indústrias, das comunicações, dos transportes. E aí eu nasci nesse contexto, né? E aí, por exemplo, quando a gente nasce, né? Nessa época, era muito valorizado esse livrinho aqui, Almanaque. Eu consegui esse almanaque do Biotônico Fontoura do ano que eu nasci, né? E aí, folheando todo ano saía um almanaque com as previsões de tudo que ia acontecer, em vários aspectos. Hoje não é pouco utilizado assim, mas naquela época assim, era muito esperado esse almanaque. Então, o Brasil com Juscelino, um novo Brasil, né? No plano artístico, cultural, musical, nós tínhamos da década de 40 aquele samba-canção, né? A valorização da voz, Ataúfo Alves, né? Assim, a Ângela Maria, Elisete Cardoso, né? Então, era o artista que sobressaía a voz e também os temas ligados ao amor, ao lamento, né? Se ela me abandonar, eu vou morrer. Esta noite eu queria que o mundo acabasse, né? E aí, né? Se ela me deixar, então era aquela nostalgia amorosa, até que surgiu o movimento da Bossa Nova, que surgiu exatamente nessa época, 55, né, com um novo olhar. Não era o vozeirão, agora era a poesia, e emerge nesse contexto musical a classe média alta da zona sul do Rio, né, que se destaca Jobim, Vinícius, Roberto Menescal, Carlinhos Lira, a musa da Bossa Nova, que é a Nara Leão. Então uma nova visão de música, né? Uma música que pudesse ser exportada também, né? Assim, já chega de Carmen Miranda, né? Com a cabeça cheia de banana, agora é uma voz com o cantinho, o violão, aquele movimento que aconteceu nos apartamentos da Zona Sul. Bossa Nova, mas também cinema novo, que aí surge a contribuição do Glauber Rocha, né, que vai também acelerar, e aí o Brasil nessa época também, então tem Bossa Nova, tem cinema novo, o Brasil consegue a Copa do Mundo em 58, né, e também a Maria Esther Bueno ganha o Slam, né, o Wimbledon, né, então há toda uma empolgação, a partir do governo, quando, olha, tem que integrar Norte com Centro-Oeste, aí rasga a Amazônia e cria a Belém Brasília. A Belém Brasília na década de 50, né? E esse projeto, assim, ele visava essa integração. E como é que está o Pará, né? O estado do Pará aqui, nós estamos 57, quando eu tinha 1 ano, portanto, é criado a Universidade do Pará, que mais tarde vai ser Universidade Federal. E surge dentro, essa Universidade do Pará, ela surge dentro desse contexto, né, kubitschekiano, né, de modernização, de dotar os estados de instituições, né. Então é nesse contexto que eu nasci, né, assim, bem efervescente. Se a gente fosse recordar as músicas mais tocadas em 1956, foi Conceição, eu me lembro muito bem, né, que foi consagrada na voz do Calbi Peixoto, Molambo. Mas nessa época foi ele que consagrou, assim, que Conceição, ou foi outra pessoa? Não, foi outra, ele consagrou na voz dele, né, assim ficou bem, começou nele, Molambo, eu sei que vocês vão dizer que é tudo mentira, né, e assim outras músicas, eu vou para Maracangalha, eu vou, né, com Dorival Caymmi. Então há toda uma efervescência cultural, uma efervescência científica, uma efervescência esportiva, né, que é nesse contexto que eu nasci na Santa Casa de Misericórdia do Pará, né, que ainda hoje, né, mesmo abandonada, mesmo não tendo mais aquela
Santa Casa era um passeio, né? Tal a grandiosidade do prédio, né? Aqueles pavilhões, era uma coisa assim muito... Eu sou o quinto filho do meu pai Benjamin e minha mãe Creuza, né? Nós somos 8 homens, né? E aí a gente, nesse sentido, nasceu, né? E aí, quando foi que começou efetivamente a minha relação com o escolar, né? Foi em 1962, né? Quando a gente está ainda em relação àquele grupo de História da Ciência lá da UEPA, que às vezes a gente fica com dificuldade de entender como é que era a dinâmica do ensino. Então eu vou falar rapidamente, pode até servir para quem um dia for retratar esses tempos, né? Nós tínhamos o curso primário, o curso ginasial e o curso científico. Em 62, eu entrei numa escola de bairro, perto de casa, ali na Bernardo Couto, entre 14 de março e Generalíssimo. Era uma casa que tinha a professora primária, e aquela que me alfabetizou era uma professora normalista, que era aluna do IEP, Instituto de Educação do Pará, e que na sua casa tinha as famosas aulas particulares. Foi ela que me alfabetizou. Tinha a alfabetização, tinha a primeira série atrasada, primeira série adiantada, e depois é que ia para o segundo ano, né? E aí, por exemplo, falar em primeira série atrasada, primeira série adiantada pode... a autoestima pode ficar lá embaixo. Puxa vida, você faz uma primeira série atrasada, mas era isso. Eu não sei se isso era... Você lembra qual era o critério de divisão? O que era atrasado, o que era adiantada? Era, por exemplo, tinha alfabetização, né? Depois tinha as primeiras contas, né? E era progressivo. Eu não sei se esse modelo de primeira série atrasada, primeira série adiantada, era adotado na rede pública, né? Eu não sei se isso era só na minha escola particular. Olha, né? Eu entrei na escola na década de 80 e eu vi ainda esse atrasado e esse adiantado. Foi. Mas eu não lembro muito bem o critério. E a lembrança que eu tenho, assim, por exemplo, eu não sei o nome da minha primeira namorada, mas o nome da minha primeira professora eu sei, Vera Lúcia Gomes Barreiro. Todinho. Essa é estudante lá do IEP, né? E me pegava na minha mão para eu aprender a escrever. O problema é que eu sou esquerdo. E a mãe dela, que também era professora, brigava comigo e com ela para que eu deixasse de escrever com a mão esquerda para escrever com a mão direita, que era o certo. Depois eu vou contar algumas coisas relacionadas a isso. E ela me defendia, né? Porque eu quase que chorava. Não quero passar, eu sei com essa. Menino, aí até mesmo batia com uma régua na minha mão para eu deixar a mão esquerda para ter a mão direita. Eu me lembro dela, assim, uma pessoa assim, relativamente bonita, mas uma coisa que me chama a atenção até hoje, em termos de lembrança disso, é que ela era assim, a perna dela era um pouco torta. E os meus colegas da rua, que não estudavam lá, chamavam-na de Garrincha. E o jogador que tinha as pernas tortas. E como eu gostava dela, porque ela me apoiava na questão da mão esquerda e mão direita, daí eu tinha que brigar com os meus colegas de rua para que eles não chamassem a professora de Garrincha. Olha, a professora Garrincha. Mas aí isso mostrava assim um certo apreço com ela. Depois de sair dessa escola, que estudava eu e meu irmão também, próximo da minha idade, nós fomos para uma primeira escola oficial, né? Assim, fora do âmbito doméstico de sala de aula, né? Que foi o Colégio Evangélico Samuel Nisto. Esse colégio não existe mais. Ele era sustentado e dirigido pela Assembleia de Deus, tanto que ele ficava atrás do templo central da Assembleia de Deus, mas pelo lado da São Jerônimo, hoje governador Zé Malcher, que dá em frente
onde hoje é o Instituto Deodoro de Mendonça. Então ficava ali. E ela conseguiu, porque ela era membro da Assembleia de Deus, né? E foi lá que nós fizemos, eu e meu irmão, fizemos a 3ª e a 4ª série, né? E se você me perguntar o nome da professora da 3ª série, eu sei, né? Valquine da Silveira Viana. Como é o nome? Valquine da Silveira Viana, né? Que legal. Depois mais tarde, quando eu fui trabalhar, eu conheci a Valquise da Silveira Viana, que hoje é o nome de uma escola. Mas né? É parente da Valquine? É irmã. Ah, irmã? E aí nós ficamos lá, o 3º ano e o 4º ano, né? E aí, nessa escola, que era uma escola evangélica, entender o evangélico daquela época, sim, e não o evangélico de hoje, né? Eu não entendia certas coisas, né? A gente cantava uns hinos que eu nem sabia muito o que era, mas era uma novidade, né? Aí a gente cantava o hino e eu sabia que era da Assembleia de Deus, mas nunca houve um proselitismo em relação a eu aceitar ir para a Assembleia de Deus, não, né? Só que depois do 4º ano, essa escola que era gratuita, ia ser pago. Aí eu e meu irmão, por limitações financeiras, saímos dela, né? Saímos dela e fomos para uma escola que até hoje existe, municipal, que era antigamente chamada Benjamin Franklin, que hoje é Escola Municipal Ernestina Rodrigues, que fica na Vila Teta. A Vila Teta é aquela vila que dá de frente do Museu Paraense Emílio Guild, né? Então tinha aquela escola lá que eu fiz a 5ª série primária, né? Ou seja, eu ia para uma escola que eu só ia estudar um ano e o último ano. Foi uma coisa difícil, porque eu gostava do Colégio Estadual Evangélico Samuel Nisto, né? Mas acabei indo por conta de questões financeiras, né? Era uma classe única, né? Eu e meu irmão, e na época eu não era nem batizado, porque meu pai tinha sido da Assembleia e não era mais, e a mamãe era católica nominal, de tal maneira que nenhum dos 8 filhos éramos batizados. E isso eu paguei um preço muito alto. E foi? Foi, porque assim, a professora, e nota que agora é público, e a gente supõe que uma escola pública seja laica, ou seja, eu não senti lá no colégio evangélico nenhum tipo de constrangimento religioso, mas lá nessa escola eu senti, porque a professora, né, quem é batizado aqui? Aí todo mundo levanta aí, quem não é? Aí eu, né, um infeliz, levantei a mão, né? Eita. E aí foi muito desagradável, porque, né, puxa, não é batizado, então vai para o inferno, né? Outra coisa, é esquerdo, e o esquerdo é contra Deus, né? Então eu sofri por conta disso. Olha, quem é esquerdo é sinistro, quem escreve com a mão esquerda é sinistro. E aí foi uma coisa que é bem forte na minha memória. Ora, depois da 5ª série, para a gente ir para o ginásio, era a opção de grande assim, significado, era você fazer o ginásio, o curso ginasial, num colégio estadual, que nessa época os colégios da rede estadual gozavam de um prestígio, de uma confiabilidade, de uma qualidade, né, excelente, né? Só que tinham poucas vagas e tinha um processo chamado exame de admissão. Sim. Né? Por quê? Aí eu e meu irmão, né, Carlos Hamilton, nós fizemos o nosso exame, tinha um curso preparatório para esse exame de admissão. E aí nós fizemos a prova, fomos aprovados, primeira vez que meu nome saiu no jornal. Oh, fiquei todo alegre. Saía até no jornal. Saía no jornal, assim, né? Fiquei muito alegre. Isso já foi em 1969, né? Primeira série ginasial, eram 4 séries. Então 5 séries do primário, com mais 4, né, no ginásio, seria o que hoje é o primeiro
o fundamental. Né? Aí, agora o Magalhães Barata, ele até hoje exerce em mim uma grande fascinação, que era um colégio que era situado na periferia, no bairro do Telégrafo, onde fica assim perto lá da UEPA. Era uma escola assim que tinha um quadro de professores assim muito qualificado, porque, por exemplo, naquela época você sentia orgulho de dizer que pertencia a um colégio estadual, né? Você dizer que era do Magalhães Barata, porque você passou no teste de seleção, dizer que pertencia ao Souza Franco, Augusto Meira, o Par de Carvalho, era uma visibilidade muito grande. E o colégio, assim, apesar, né, de ser da periferia, contrastando, por exemplo, do Par de Carvalho, que ficava no centro, né? Ficava no centro, próximo do comércio. Hoje falar, o que é o comércio? Né? O comércio é aquele antigo comércio que hoje não tem mais a valorização por conta dos shopping. Sim. Mas o comércio de Belém, que ficava próximo do Par de Carvalho, né? Era você ir para o comércio, vamos lá embaixo, né? E necessariamente tinha que ir no Café Santos, tinha que ir na 444, na Lobras, e terminar comendo um pão com um pastel com garapa na Palmeira, né? Então o Par de Carvalho era... Né? Já o Magalhães Barata não, apesar de ter um corpo docente qualificado, ficava na periferia. E aí, por conta disso, por cada rua, a José Pio ser toda eslameada, esburacada, nós éramos chamados de Caranguejo Society. Caranguejo porque a gente ia e invariavelmente nós nos sujávamos devido à lama, né? E Society porque, olha, esse pessoal da periferia aí se atreve a ser um bom colégio. E era, porque muitos conseguiam ingressar no ensino superior, né, estudando com aquilo que foi ensinado no Magalhães Barata. E eu coloco assim, por exemplo, a primeira série do Magalhães Barata como sendo assim o grande início de algumas descobertas, de algumas aptidões, de algumas motivações, né? Por exemplo, eu trouxe, você me permite, eu trouxe aqui quando eu estudei a primeira série do ginásio no Magalhães Barata, em 1969, o livro de português era esse aqui, Português através de texto da Magda Soares Guimarães, primeira série. Este livro aqui, em 1969, portanto, hoje está fazendo, 2019, 50 anos, né? 50 anos que eu tenho esse livro. E esse livro aqui me ajudou a descobrir a literatura. Porque foi nesse livro aqui que eu descobri Machado de Assis, né? Descobri vários outros escritores, Cecília Meirelles, Clarice Lispector, Monteiro Lobato, né? Não, até que não, assim, esse mais histórico. Usando, né, os textos para fazer. E aí eu descobri através desse, por isso que eu tenho até hoje, que eu gosto de poesia. Sim. Porque tinham muitas poesias e a gente, eu aprendi assim a recitar a poesia, a gostar de poesia graças a esse livro, né? Que até hoje eu guardo assim com muito carinho, como uma preciosidade. Eu poderia até citar outros livros daquela época, como em matemática o Jairo Bezerra, sim, em matemática como o Oswaldo Sanjorge, né? Ciências, José Coimbra Duarte, História, né? Borges Caminha, mas todos esses passaram, o de Ciências, o de História, o de Geografia, mas este aqui ficou, porque a partir daí, né, eu passei a ter uma relação muito forte com a questão da literatura, que de alguma maneira mais tarde vai se refletir em algumas tomadas ou não de decisão, né? Tu tem aí de memória alguma poesia para desse livro? Será que vai lembrar? Se não, pode ler. Não, tem algumas assim que eu descobri o Rubem Braga, algumas crônicas, né, assim que
eu acho que pode ser, mas tem outras que a gente, por exemplo, nessa época também, eu descobri também o Milor Fernandes, Sim. Né, com a poesia da matemática. Né? Foi nessa matemática, foi o primeiro momento assim que eu consegui ligar literatura com alguma coisa ligada às ciências. E essa poesia da matemática do Milor, né? As folhas tantas de um livro matemático, um quociente apaixonou-se um dia doidamente por uma incógnita. Olhou-a com seu olhar inumerável e viu do ápice à base uma figura ímpar. Olhos romboide, boca trapezoide, corpo retangular e seios esferoides. Fez da sua vida uma vida paralela dela, até que resolveram se encontrar. Quem és tu? Indagou ele em ânsia radical, né? E resolveram se casar. E aí tinha elementos matemáticos dentro dessa poesia, né? E aí foi muito bom. Daí foi a primeira série, segunda série, né? Terceira série. E interessante que muitos professores de português que eu tive nessa época, nesses 4 anos ginasiais, eles foram muito mais influentes do que qualquer outro ligado à disciplina que eu adotei profissionalmente, como a física, a matemática, as ciências, né? Mas a literatura... E aí chega na 4ª série do ginásio, você tem que tomar uma decisão, né? O que é que eu vou fazer depois do ginásio? Sim. Tinha o científico, e o científico tinha 3 modalidades. Tinha o CB, que era Ciências Biológicas, tinha CH, que era Ciências Humanas, e tinha CM, que era Ciências Matemáticas. Ora, pelo que eu acabei de falar antes, seria natural que eu fosse para as Ciências Humanas, porque eu gostava muito de literatura. Aí eu não sei, de repente teve alguns professores de matemática muito bons, como o professor José Maria de Jesus Souza, Carlos Guzzo, professor Emídio, né, que foi diretor também do Magalhães Barata, professor da Eulírides. Então, esses professores, assim, de alguma maneira, eles, né, motivaram para que eu escolhesse CM. E aí eu fiz ciências matemáticas. Isso já entrando no médio. No médio, exatamente, que hoje seria médio, seria médio. É o científico, né? Interessante assim que também, paralelamente a esse livro que muito despertou para a questão literária, né? Eu ganhei um livro de um amigo, que é amigo até hoje, Maurício Sérgio Borba, professor de inglês, que ele me presenteou com um livro chamado As Mais Belas Poesias Brasileiras de Amor. Então lá tinha só filé de música, de poesia brasileira amorosa, né? Aí eu decorei algumas, tá? Isso eu decorei há praticamente 50 a 45 anos atrás e ainda tem. Aí eu concluí o meu científico, ciências matemáticas, né? ênfase em física, em matemática, mas sempre dialogando com a literatura. E aí chegou o momento mais importante, né? Que foi o que é que eu vou fazer, já que eu tenho pretensão de fazer um curso superior. E aí o leque de opções na Universidade Federal do Pará, que praticamente só era única, ou a Universidade Federal do Pará, ou então a antiga FICAP, que hoje é UFRA, né? Sim. Bem, aí como eu fiz CM, Ciências Matemáticas, era natural escolher alguma da área de exatas, que antigamente era esse o termo, Ciências Exatas. E aí, em 1975, eu concluí o meu nível médio, e no final do ano, né, já em janeiro de 76, eu fiz o vestibular. É bom que nessas memórias, e eu estou aqui de maneira muito transparente, é bom compartilhar nossas vitórias, as nossas fortalezas, mas também é bom a gente compartilhar os nossos fracassos, as nossas fragilidades, né? As nossas aprendizagens. Exatamente. A verdade é que o curso que eu escolhi para fazer o vestibular, que naquela época era 60 questões de física, 60 questões de matemática, né? Uma prova de
comunicação e expressão, que era português e redação, e também conhecimentos gerais. Então era bem pesado em termos de física e matemática. E aí eu escolhi, para fazer o primeiro vestibular, geologia. Eita, até hoje eu me pergunto por que eu escolhi naquele ano geologia, né? Talvez seja alguma coisa ligada ao sul do Pará, que tinha perspectiva, Marabá, questão de minério. A verdade é que eu estudei, né, no Magalhães Barata, e também fiz um cursinho chamado o curso de vestibular Ernesto Rutherford, né? Era famoso na época. Famoso, né? Muito famoso. Ficou até, sei lá, 90. Depois acabou. Nesse cursinho de vestibular, que pode ser uma coisa assim passageira, mas será uma coisa assim bem importante, a verdade é que eu não passei, né? Não passei, né? E aí eu derramei um oceano Atlântico de lágrimas, né? Como qualquer pessoa normal. Qualquer jovem que se preocupe com a situação. E aí eu não passei, daí no outro ano só tem um jeito, é estudar de novo, né? Sim. E aí eu estudei o ano de 76, no curso, fazendo só cursinho agora, e aí no final do ano eu escolhi física para fazer isso. Tem. Eu adorava assistir às aulas do professor Leônidas. Leônidas o quê? Leônidas, olha, Leônidas. Lembra o sobrenome? Não me lembro, né? Mas ele é muito famoso como professor Leônidas. Ele era, na época que ele nos ensinou física lá, ele era estudante de engenharia elétrica. Hoje ele deve estar aposentado na Federal, né? Teve doutorado, ele é uma pessoa muito produtivo, acho que se aposentou, chegou a trabalhar na SEABA também. Então eu olhava aquelas aulas assim, e aí me encantava. O que ele encantava? Assim, a maneira, né, o conhecimento dele, a sedução que ele exercia, né? Assim, e aí eu digo, vou fazer física. Agora, abrindo um parêntese em relação a isso, que eu vou retornar, é que nesse ano eu conheci um professor que talvez tenha sido não determinante em relação à física, mas determinante em relação ao ser professor. Esse professor era um professor de literatura. Ele era chamado José Veríssimo. Ele era professor do Magalhães Barata, mas eu não fui aluno dele no Magalhães Barata. Ele era professor do Magalhães Barata, eu acho que do Paz de Carvalho, Colégio do Carmo, Moderno, vários outros colégios, né? E era um professor inovador. Eu olhava assim para ele, porque ele levava uma maletinha e abria a maletinha para dar aula de literatura, e quando ele falava no Gregório de Matos Guerra, o baiano, Boca de Inferno, daí ele colocava uma música, né, dos baianos tropicalistas, né? E eu, puxa, legal, olha, literatura com contextualização, que não era a palavra da época, né? Mas eu ficava encantado com aquele professor, né? E aquele professor, assim, ele foi um exemplo de professor para mim, porque ele dava a literatura e ele vivia a literatura. Se você for estudar a literatura brasileira, ela é dividida assim, né? Sim. Quinhentismo, seiscentismo, setecentismo, arcadismo, né? Barroquismo, aí vem o romantismo, né? Realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, modernismo, para mostrar que eu aprendi. Estou vendo. Mostrar que eu estava aprendi. tentando lembrar aqui, mas não consegui. Então, quando ele falava sobre cada uma daquelas escolas, né? Quando ele falava no barroquismo, né? Ele encarnava o personagem, né? Quando ele chegava na escola romântica, que era a sua preferida, ele era o Castro Alves, né? E ele era um pouco parecido com o Castro Alves. Ele até tinha umas frases do Castro Alves, que ele colocava a mão na cabeça e dizia como Castro Alves: mães, guardem suas filhas, porque Dom Juan vai sair, o conquistador, né? Então o Veríssimo, ele
era simplesmente um professor capaz de atrair alunos do curso de exatas, porque existe aquele estigma, né, que os alunos de engenharia, que vão fazer engenharia, ou quem é das ciências exatas, não gosta desse negócio de literatura, mas ele encantava mesmo nós, e eu principalmente, porque eu já gostava, né? E aí o Veríssimo, assim, eu lembro, ele é uma pessoa fabulosa, né? Foi uma pessoa assim que eu cheguei e eu tenho como uma das minhas missões a se divulgar. Porque no estado do Pará nós tivemos 2 José Veríssimo. Nós tivemos o José Veríssimo, que hoje tem uma escola ali em Batista Campo. Esse José Veríssimo é o José Veríssimo do século XIX, que ele era um crítico literário, mas da maior importância, né? Da maior importância, e vivia no Rio de Janeiro, a ponto de, se ele resenhasse um determinado livro favoravelmente, estourava. O contrário também era verdadeiro, né? Alguns dizem assim que o livro do Euclides da Cunha, Os Sertões, teve a repercussão que teve graças à avaliação positiva do José Veríssimo. Era respeitadíssimo esse José Veríssimo, que depois veio para cá, para Belém, no governo do Lauro Sudé, para trabalhar, ser o secretário de educação da época, né? E aí tem o José Veríssimo professor, né? Professor de literatura, que não é conhecido. O José Veríssimo do século XIX tem a escola, já é estudado em algumas teses e dissertações, porque ele foi realmente inovador no sentido de algumas organizações na estrutura educacional. Mas esse José Veríssimo aqui, não, né? Esse José Veríssimo que editou esse livro chamado A Casa de Dadá. E tinha, quando o José Veríssimo dava aula, invariavelmente ele recitava uma poesia que dá nome ao livro, A Casa de Dadá. Qual é essa poesia? Essa poesia, né, ela é assim: o meu grito ficou perdido no velho muro musgado da casa de Dadá. O meu ônibus de quintal. Todos nós tivemos um ônibus de quintal, que através de um pequeno cabo de vassoura e uma tampa da lata de leite ninho a gente fazia o guidão. E com um pequeno graveto a gente dava a primeira, dava a segunda, dava a terceira, ligava o motor, que nada mais era do que a nossa própria boca. Depois saíamos por viagens fantásticas e extraordinárias. De vez em quando a gente dava passagem a um passageiro imaginário e chegávamos ao ponto de discutir com ele o problema do troco. Depois ele se sentava e nós seguíamos. Aos sábados, eu preparava o meu cerol e depositava na linha a esperança de que, no domingo, eu seria o fanchão. De todos os papagaios que eu tive, o borboleta foi quem mais me atraiu. Tinha o bandola, tinha o tezinho, tinha o vezinho, tinha o quadrinho. Mas eu tinha um medo terrível de uma coisa chamada rabiola, pois eu sabia que não adiantava sustentar e nem descair. As piramarombas, que deixaram de ser marombas para serem hoje simplesmente piras. O petequeá da molecada, a disputa de quem seria o primeiro e de quem seria o fona. E a gente, quando era o fona, tinha um medo desgraçado de ver a peteca do inimigo tirar a nossa do triângulo. E gritávamos: fedeu, morreu, bate, fica, escapole e deixa. O tome seu anelzinho e não diga nada a ninguém. Quantos segredos os meus dedos não revelaram aos dedos da menina que já se foi. Seu Francisco já não está mais na roda, e eu não fui à Espanha buscar o meu chapéu, e nem meu céu é mais azul e branco da cor daquele céu. E as brincadeiras de céu e inferno, que ao grito de quem quer vir comigo, a gente saía avidamente procurando o céu, e a gente se espantava ao saber que estava no inferno, porque a gente quer sempre estar no céu. E as disputas de muro, que ao passar do primeiro carro eu gritava: esse é o meu,
e ao passar do segundo, João dizia: aquele era o meu. Era triste quando o mesmo carro era desejado pelas duas crianças. Por minha culpa, por minha máxima culpa, não permiti que as pipiras e os suís revelassem aos homens os segredos dos seios do mamão e da goiaba. Um dia, eu fui o herói do dia, matei uma quadrilha inteira de bang-bang. O ferrinho que eu cruzava, entrecruzava, sobrecruzava linhas, como se cruzasse o meu próprio destino. Ah, minha irmã, ah, esta tua cara lambuzada de chocolate, a primeira verdade que mamãe te ensinou de que tu nunca deverias apontar para as estrelas, porque em teus dedos nasceriam verrugas, e até hoje tens um medo desgraçado de apontar para as estrelas. O teu medo da sirene, o teu cruz credo diante da morte, a esperança na estrela que surgia, no cão que não latia, no homem que passava e não assoviava. Que poesia era tua ao tentar alcançar o céu com os saltos altos de mamãe. Mas o que era mais genial era a época do grupo escolar, na hora em que ia haver briga. Só se ouvia o grito de: oh, me espera lá fora. E na hora da saída, lá estava fulano diante de ciclano ante o couro. Quero ver, dou um osso para quem perder. E fulano levantava a mão avidamente para ciclano e dizia: se tu tem mãe, bate aqui. Ah, tudo isso ficou perdido no velho muro musgado da casa de Dadá. Seu Francisco já não está mais na roda, e eu não fui à Espanha buscar o meu chapéu e nem meu céu é mais azul e branco da cor daquele céu. Olha palma, 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 olha pé, 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 olha roda, 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 caranguejo, peixe é. É isso. E o Veríssimo arrasava. Então eu ficava brilhando e os meus colegas, né, que sabia que eu gostava de poesia, agora imagina uma turma assim de 100 cursinho, né? Cursinho preparatório, né? E aí olha, o Rui sabe poesia. Daí com isso do Rui sabe poesia, eu me aproximei do Veríssimo, né? E fiquei... isso foi uma descrição de uma infância, de uma infância, né? Todos nós temos, né? Talvez as gerações de hoje cada vez menos tem esse tipo de infância. De infância, de brincadeiras, parte, né? Uma parte de 60, 80, até 80 ainda se viveu bastante isso. E aí, por conta dele saber que eu gostava de poesia, eu me aproximei dele, né? E eu o conheci e me relacionei com ele num momento de grande angústia pessoal, né? Estava o que a gente chamaria hoje de depressão, né? Assim, conversava: olha, Veríssimo, a vida. Aí ele: não, a vida, para concluir essa parte, ele morreu como bom romântico. Os românticos, eles morriam ou por tuberculose, que era o mal do século, ou então suicidavam-se. E o Veríssimo optou pela segunda. Ele suicidou-se, né, na estrada de Santa Bárbara, né? Inclusive, neste livro aqui, tem uma poesia que ele escreveu antevendo a sua morte. Então ele sabia que no fundo e no final ele iria fazer isso. Mais ou menos assim a poesia: após a morte do poeta. Quando o poeta morrer, não chorem pelo poeta. Continue sentado à frente da televisão, bobeando a cara diante do comercial. Pacifique os vossos olhos, não gritem, pois podeis assustar a filha do poeta. E não havendo convites especiais, o poeta irá simples, né? Não lave a mão do poeta, porque o poeta quer morrer com a mão suja de esferográfica, né? Então ele antecedeu isso, né? Então eu, de alguma maneira, assim, eu acho que o Belém, Pará, tem que descobrir essa figura, né, que nos deixou tão cedo, né? Eu acho que menos de 45 anos, assim, e aquilo foi uma coisa muito, muito forte para mim, né? O que me levou a ser professor, sim, né?
de física, de alguma maneira assim, né, pela sedução que o professor Leônidas exercia. Agora, por que ser professor? E aí eu, refletindo bem ultimamente, né, por conta dessa entrevista, eu perguntei a mim mesmo, por que eu quis ser professor? Porque eu me lembro que quando eu estava acabando o ensino médio, eu e alguns outros colegas do Magalhães Barata fizemos um concurso para a Receita Federal, né? Médio, mas Receita Federal, né? E aí, foi tipo setembro, quando foi em dezembro, saiu o resultado e eu fui aprovado, né? Só que eu teria que ir para Macapá. Aí eu digo, não, olha, não vou, né? Não vou. Ou seja, o que é a vida da gente, né? Como seria o Rui, qual seria a trajetória da minha vida se eu tivesse optado, né, assim, mas aí não, eu quero ir para a universidade, né? Talvez hoje eu não fizesse essa opção, né? Serviço Público Federal, né? Mas naquela época não, eu quero ir para a universidade. Agora, por que ser professor? É porque nesse contexto de 1975, 1976, que foi a época que eu fiz 2 vestibulares, eu passei a frequentar uma igreja evangélica batista de conotação histórica. Tem a Batista Renovada e tem a Batista Histórica, ali na Igreja Batista da Pedreira, no bairro do mesmo nome, né? Então eu, assim, aceitei a Jesus, eu me congreguei, eu me batizei. Finalmente eu me batizei. Só não deixou de ser sinistro. Eu não deixei de ser sinistro. E aí eu, na igreja, assim, eu exerci um papel muito significativo, né, dentro da estrutura dela. Líder de mocidade, as igrejas evangélicas, elas têm uma estrutura que cabe uma escola bíblica dominical. É uma escola, talvez seja a maior escola do mundo, né, porque toda escola, a igreja evangélica, principalmente as históricas, ela tem essa escola bíblica dominical, e eu, dentro de lá, eu passei a ser professor, passei a ensinar, né, os evangelhos, né, para os adolescentes. Então, aquilo foi uma motivação, né? Eu acho que a origem está aí, né? E outra coisa também é que eu digo, puxa vida, naquela época eu era assim, bastante proselitista, eu queria que as pessoas descobrissem o Cristo, o Jesus que eu descobri. E aí aquela ideia, né, de convencer para que ele fosse para a igreja. Se bem que mesmo nessa época eu não tinha nenhuma intenção proselitista de, não, eu vou ser professor, porque eu tenho uma sala de 40 alunos, eu vou convidar todo mundo para ir para a igreja, ou então para aceitar Jesus. Não, eu pensei, não, eu vou ser professor, porque eu quero que as pessoas me vejam como um cristão, e como um cristão que trabalha com as ciências, e com a física, porque existe todo um estereótipo, segundo o qual, se você é da física, você é ateu. E eu queria dizer, não, olha, eu posso ser cientista, eu posso trabalhar com a ciência e ter fé, e ser um cristão. Então, não foi no sentido de proselitismo, foi no sentido assim de que eu queria que as pessoas vissem que um testemunho, né, entre a questão muito forte entre ciência e fé, né? Se você vai para a ciência, você perde a fé, né? Se você, né? E aí eu nunca entendi assim, porque até o Einstein tem uma frase dele que eu gosto muito, né? A cada descoberta nova da ciência é uma porta aberta na qual encontro mais uma vez Deus, o autor dela, né? O certo é que, na realidade, né, o que me motivou foi a questão religiosa. Eu ser professor e dar o meu testemunho como cristão, né, no ambiente, né, eu ia trabalhar com jovens, nível médio, então foi isso que aconteceu. E aí eu estudei em 76 no cursinho novamente, porque eu não tinha passado em geologia, e aí eu fiz física e aí fui aprovado, né? Aí foi uma grande alegria, licenciado em física. E aí eu vou contar a outra parte, assim, que no ano seguinte
eu fiz outro vestibular. E aí eu dou testemunho do que é a natureza humana. Já havia passado, fez... Já havia passado. Por quê? Porque a vaidade. Eu digo, não, eu tive o primeiro não passei, o segundo eu passei, né? Tá 1-1. Eu quero desempatar a favor da vitória, né? E eu fiz engenharia elétrica em 1978. Já em 77 já era estudante de física e passei, né? Então para o meu ego, digo, para minha vaidade, né, ficou 2-1. Ou seja, quando eu ouvi o meu nome para engenharia elétrica, eu dei um grito e alguém chorou, porque mais tarde, que eu vou contar assim, eu larguei engenharia elétrica. Começou, mas... Comecei, naquele tempo podia trabalhar, cursar uma engenharia e uma licenciatura, não podia 2 cursos bacharel, não podia, mas uma engenharia, e aí eu fiz, né? Muito pela necessidade da época, né? Aí eu, licenciado em física, né? Ouve os versos que te dou, eu os fiz hoje, que sinto o coração contente. Enquanto o teu amor for meu somente, eu farei versos e serei feliz. E hei de fazê-los pela vida fora, versos de sono e amor. E hei de depois relembrar o passado de nós dois, este passado que começa agora. Estes versos repletos de ternura são versos meus, mas que são teus também. Sozinha hás de escutá-los, sem ninguém que possa perturbar nossa aventura. Quando o tempo branquear os teus cabelos, vais um dia mais tarde revivê-los nas lembranças que a vida não desfez. E, ao lê-los, com saudade em tua dor, hás de lembrar chorando o nosso amor, e hás de lembrar sofrendo quem os fez. Se nesse tempo já tiver partido, e outros versos quiseres teu pedido, deixa ao lado da cruz para onde eu vou. Quando lá, novamente, então tu fores, pode escolher no chão todas as flores, pois são versos de amor que ainda te dou.